Quando eu vi meu primo segurando aquela ferramenta pequena e grossa daquele jeito, não consegui resistir. Logo depois, a minha prima também chegou. Olá, meus inscritos e inscritas. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É sempre uma alegria ter vocês aqui acompanhando os vídeos. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer conteúdo novo todos os dias. Muito obrigada por estarem aqui, um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Eu sou Letícia, tenho 27 anos e sempre fui mais ousada do que a maioria das pessoas ao meu redor. Desde jovem percebi que minha relação com o mundo era diferente. Onde a maioria via limites, eu via oportunidades. Enquanto meus amigos seguiam o caminho tradicional, eu me lançava em experiências que me faziam sentir viva. Sempre fui curiosa, determinada e, acima de tudo, sedutora. Estava namorando um representante comercial, Thiago, há cerca de 2 anos. Ele era o típico homem focado no trabalho, sério e com objetivos bem definidos. Nossa relação, embora sólida, carecia daquela intensidade que eu tanto buscava. Thiago era estável, previsível e, de certa forma, isso me entediava. Eu não queria a calmaria, eu queria o furacão. E essa necessidade me levou a explorar outras facetas de mim mesma. Já havia passado por várias experiências ao longo da minha vida. Algumas boas, outras nem tanto, mas todas me moldaram. A cada novo passo, eu me sentia mais confiante, mais no controle do meu poder de sedução. Descobrir como usá-lo a meu favor se tornou quase um jogo para mim. Eu sabia que tinha a capacidade de atrair as pessoas, de manipulá-las para conseguir o que queria. E embora isso pudesse soar errado para alguns, para mim era uma forma de me sentir viva, de desafiar os limites impostos pela sociedade. O proibido sempre teve um apelo irresistível. Era como se, quanto mais eu sabia que não deveria, mais eu queria. Já havia me envolvido em situações complexas antes, cruzando linhas que a maioria das pessoas jamais ousaria sequer se aproximar. E cada vez que eu ultrapassava essas barreiras, o mundo parecia abrir novas portas para mim. O certo e o errado eram conceitos maleáveis, e era nessa linha tênue entre os dois que eu me sentia verdadeiramente em casa. Lembro-me de uma vez, pouco antes de começar a namorar Thiago, quando fui a uma festa de amigos. Lá encontrei Gustavo, um homem mais velho, charmoso e confiante, que era praticamente um irmão para meu pai. Sempre o vi como uma figura familiar, alguém que me conhecia desde criança, mas naquela noite algo mudou. O olhar que ele me lançou não era o mesmo de antes, e eu senti algo dentro de mim despertar. Com Thiago, as coisas eram diferentes. Ele era o tipo de homem que acreditava em compromissos, que sonhava com uma vida estável, uma casa com cerca branca e filhos correndo pelo quintal. E por mais que eu quisesse gostar dessa ideia, a verdade é que não me sentia conectada a ela. Meu desejo por algo mais profundo, mais arriscado, sempre se sobrepunha a essa visão idealizada de uma vida tranquila. Eu sabia que não poderia continuar assim para sempre. Uma hora, minhas escolhas me cobrariam um preço. Mas até lá, eu estava disposta a continuar explorando. A vida era curta demais para viver dentro de caixas. Cada dia era uma nova oportunidade para experimentar, para cruzar novas fronteiras e descobrir até onde eu poderia ir. E foi exatamente isso que aconteceu quando, em uma viagem de trabalho com Thiago, conheci Felipe, um colega dele. Felipe era diferente. Seu jeito mais descontraído, a forma como ele me olhava, como se visse algo além da superfície, me intrigava. Comecei a flertar com ele sem nem perceber, e logo estávamos envolvidos em conversas intensas, longe dos olhos de Thiago. Eu sentia a adrenalina de novo. O perigo estava ali, pulsante, e eu não podia ignorá-lo. Felipe parecia perceber meu lado aventureiro, e jogava com isso. O flerte foi aumentando, até que, em um momento de descuido, nos encontramos sozinhos no saguão do hotel. Não resistimos, e o beijo veio como uma explosão, confirmando que ambos sabíamos que estava prestes a acontecer. Enquanto eu me afastava de Felipe, com o coração acelerado e a mente em um turbilhão de pensamentos, percebi que aquela era minha essência. Eu era movida pelo desejo, pelo perigo, pela linha tênue entre o certo e o errado. Era ali, nesse espaço ambíguo, que eu me sentia mais viva, mais eu mesma. Sabia que estava brincando com fogo. Mas no fundo, não era isso que me fazia continuar? Em janeiro de 2020, durante as férias, decidi me afastar do caos da cidade grande e fui para o sítio dos meus avós, um refúgio no interior onde a tranquilidade e o silêncio eram quase palpáveis.
O sítio, cercado por colinas verdes e uma natureza exuberante, sempre fora um lugar especial para mim. Era onde eu podia me desconectar de tudo e me reconectar com minhas raízes. Eu precisava desse descanso, de um tempo longe dos compromissos e da rotina. Meus primos André e Camila também estariam lá. Nós sempre fomos muito unidos, especialmente nas festas de família. Nossos pais costumavam brincar que éramos inseparáveis, e isso tinha um fundo de verdade. Desde crianças, éramos parceiros de travessuras e aventuras. André, o mais velho de nós, era aquele típico cara atlético e confiável, sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar. Já Camila, da minha idade, era minha verdadeira cúmplice. Compartilhávamos segredos, risos e até algumas intrigas familiares. Camila e eu sempre tivemos uma conexão especial. Nossa aparência similar era motivo de brincadeiras constantes, já que muitos nos confundiam com irmãs. Ela tinha a pele clara, quase translúcida, e os cabelos loiros que ondulavam delicadamente até os ombros. Eu, com meus traços mais marcantes e cabelo castanho, complementava seu visual de forma harmoniosa. Era quase como se fôssemos versões espelhadas uma da outra. Sempre gostamos dessa brincadeira, e conforme crescemos, nossa cumplicidade também amadureceu. Ao chegar no sítio, o ar fresco me envolveu, e me senti imediatamente mais leve. Encontrei meus avós na varanda, como de costume, com sorrisos acolhedores que faziam qualquer preocupação desaparecer. Eles viviam ali há décadas, em uma casa de madeira simples, cercada por uma vasta área de árvores frutíferas e jardins que minha avó mantinha com tanto carinho. Tudo naquele lugar exalava paz e nostalgia. André já estava lá quando cheguei. Ele estava sentado na varanda, com seu habitual porte atlético e um semblante tranquilo. Mas quando nossos olhos se encontraram, percebi algo diferente. Havia uma tensão no ar, algo que nunca tinha sentido antes em relação a ele. O olhar que ele me lançou não era o mesmo olhar familiar de antes. Tentei ignorar, achando que era coisa da minha cabeça, mas aquela sensação permaneceu. Logo depois, Camila chegou. Ela veio correndo até mim, com aquele sorriso iluminado que sempre me fazia sentir em casa. Nós nos abraçamos, rimos e começamos a relembrar os velhos tempos, como sempre fazíamos. Camila era aquela amiga que eu podia contar em qualquer situação, e apesar de todas as semelhanças físicas, nossas personalidades eram diferentes. Enquanto eu sempre fui mais ousada e curiosa, Camila era mais reservada, sempre cuidadosa com o que falava e com quem se relacionava. Mas eu sabia que por trás de sua doçura havia uma alma tão inquieta quanto a minha, algo que poucas pessoas, além de mim, podiam enxergar. Na manhã seguinte, meu avô chamou André para ajudá-lo no trabalho no campo, como costumava fazer. Ficamos então, eu e Camila, livres para explorar o sítio. Era um hábito nosso desde pequenas, sair caminhando pelas trilhas de terra batida, subir nas árvores ou simplesmente nos perdermos em conversas intermináveis sob o sol. Aquele dia não foi diferente, exceto pela sensação estranha que ainda pairava no ar desde o meu encontro com André na noite anterior. Enquanto caminhávamos, eu não conseguia parar de pensar no olhar de André. Não era algo que eu estava acostumada a ver nele, e isso me deixava inquieta. Tentei desviar meus pensamentos, voltando minha atenção para Camila. Ela parecia mais quieta do que o normal, mas eventualmente começamos a falar sobre nossas vidas. Contamos sobre os últimos meses, os desafios, os romances, e foi então que decidi abrir o jogo sobre uma situação delicada que vinha acontecendo. Contei a Camila sobre Gustavo, o chefe do meu pai, um homem mais velho que sempre fora uma figura respeitável em minha vida, mas com quem eu havia desenvolvido uma relação perigosa. Ele era alguém que, de certa forma, representava tudo o que eu sabia que deveria evitar, mas era exatamente isso que me atraía. Conforme eu narrava os detalhes, esperando que Camila se chocasse ou me desse algum conselho para parar, percebi algo estranho. Ela parecia mais interessada do que o normal, quase intrigada. Camila, geralmente tão discreta e cuidadosa com suas emoções, estava agindo diferente. Seus olhos brilhavam de curiosidade, e em certo ponto notei que ela hesitava, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Depois de um longo silêncio, ela finalmente começou a falar, revelando algo que me pegou de surpresa. Camila confessou que também estava vivendo algo que a tirava da zona de conforto. O tom de sua voz mudou, e de repente, aquela minha prima doce e reservada começou a me mostrar um lado que eu nunca tinha visto antes. O segredo dela, no entanto, não era sobre um homem,
mas sobre seus próprios sentimentos confusos em relação a mim. Havia uma mistura de tensão e desejo em suas palavras, algo que até então eu nunca tinha percebido. Foi um choque. O que aconteceu a seguir foi completamente inesperado. Camila me beijou, de forma tímida no início, mas o beijo logo se intensificou. O ar parecia pesado e senti algo dentro de mim que nunca havia sentido antes. Aquela mistura de surpresa, curiosidade e desejo tomou conta de nós duas. Era como se naquele momento as barreiras entre nós tivessem caído e não havia mais espaço para dúvidas. Após meu relato, o silêncio pairou entre nós, até que de repente, Camila tomou a iniciativa. Ela me beijou de forma hesitante, mas ao mesmo tempo intensa. Fui pega de surpresa, mas não recuei. O beijo se intensificou e nos deixamos levar por aquele momento de curiosidade mútua. O desejo que senti foi diferente de tudo que já havia experimentado. Aquele calor, aquele toque, era proibido, mas era também irresistível. Nossos corações batiam forte e por alguns minutos estávamos completamente envolvidas uma na outra, até que fomos interrompidas pela voz da minha avó, chamando para o jantar. Aquele momento foi como um choque de realidade. O que fizemos? Como aquilo afetaria nossa relação de amizade e proximidade? Durante o jantar, mal consegui olhar para Camila sem sentir o coração disparar. Eu sabia que algo havia mudado entre nós, mas não estava pronta para enfrentar as consequências. À noite, não consegui dormir. Meus pensamentos giravam em torno de Camila e do que havíamos feito. A tensão entre nós era quase palpável. Quando a casa finalmente silenciou e todos pareciam estar dormindo, decidi ir até o quarto dela. Não podia evitar. Nós nos encontramos novamente e dessa vez nos entregamos completamente. O desejo nos consumiu e ali, naquele quarto escuro, algo se transformou dentro de mim. Estávamos no auge da nossa paixão quando, de repente, a porta se abriu devagar, revelando André. Ele nos flagrou, mas para minha surpresa, não reagiu com choque. Ele apenas nos olhou, confuso e ao mesmo tempo tentado. Havia algo de curioso no seu olhar, como se ele também estivesse atraído pelo clima carregado de desejo que preenchia o quarto. O que aconteceu depois foi além do que eu esperava. A tensão entre nós três aumentou de forma incontrolável. André, mesmo relutante, acabou se aproximando, e de alguma forma, fomos levados por aquele desejo proibido, algo que eu nunca havia imaginado. Era errado, eu sabia, mas ao mesmo tempo sentia que estava no controle. Era como se eu estivesse jogando com o destino, explorando o poder que aquela situação me dava. Nos dias que seguiram, a atmosfera no sítio ficou estranha, quase insustentável. Camila, antes minha melhor amiga, estava mais distante, evitando meus olhares. André, por outro lado, parecia lutar com uma mistura de culpa e desejo. Ele tentava agir normalmente, mas os olhares que trocávamos mostravam que ele também não conseguia apagar o que aconteceu. Sabia que algo havia mudado para sempre. Nossa relação nunca mais seria a mesma. O perigo, o segredo, o controle, tudo isso me fazia sentir uma adrenalina que eu não conseguia explicar. Eu adorava o que aquilo me proporcionava, mas ao mesmo tempo, sabia que as consequências estavam à espreita, e logo teríamos que enfrentá-las.